Um aborto, ele é sentido no nível do inconsciente como um assassinato. E isso é percebido por todos os membros do sistema familiar, ainda que não se tenha conhecimento sobre um determinado aborto. E ele pesa muito sobre a vida e o destino dos membros daquele sistema familiar, porque comumente o aborto, ele viola 3 princípios sistêmicos, 3 leis sistêmicas, que são as leis que governam todas as relações. A primeira delas é a violação do direito de pertencimento. Muitas vezes o abortado ele é excluído do sistema familiar, ele é esquecido, não é lembrado e vira um segredo, porque existe a questão religiosa, a questão moral, a questão jurídica em relação ao aborto. E por essa razão, frequentemente os abortos viram segredos e por isso ninguém fala, ninguém considera, né? E todos aqueles indivíduos, a partir da concepção, têm um direito de pertencimento naquele clã, naquele sistema familiar. Outro princípio sistêmico que é violado com o aborto é o princípio da ordem. Porque como esse filho não é considerado, não é incluído no sistema familiar, frequentemente o filho que vem depois, ele toma o lugar daquele irmão abortado. Então ele fica fora de lugar e há uma desordem. Então o primeiro filho acha que é o primeiro filho, mas na verdade ele é o segundo filho porque antes dele veio um aborto. E o terceiro princípio sistêmico que é violado com um aborto é o princípio do dar e receber, do equilíbrio de troca. E isso recentemente a gente teve contato com essa frase do Bert Hellinger, que ele cita no livro da autobiografia dele, que há uma violação do equilíbrio de dar e receber dos pais. Porque os pais, eles dão a vida. A ordem natural é, os pais dão a vida e o filho recebe, ele toma essa vida. E no caso do aborto, os pais dão a vida e os pais tomam essa vida. Então, nesse aspecto, há uma quebra natural do fluxo do dar e receber. E o Bert Hellinger estudou, né, os efeitos, as consequências dos abortos no sistema familiar, e realmente as consequências são inúmeras. Não só para o pai e para a mãe daquela criança abortada, mas para todos os irmãos também, e às vezes, né, outras gerações também. Porque há uma série de consequências que ele foi observando através da prática fenomenológica, da observação de milhares de constelações e da prática empírica do trabalho dele. E a gente observa isso muito dentro das constelações, quando a gente atende os nossos clientes e a gente percebe as inúmeras implicações que podem decorrer a partir de um aborto, né? Então, para os pais, existem, né, para os pais que estão envolvidos mais diretamente, sobre eles cai um peso maior da responsabilidade. Então, frequentemente, esse casal acaba tendo problemas com a própria sexualidade. E isso, mais tarde, pode, inclusive, levar à separação desse casal. A mulher, como o aborto, né, ele acontece dentro do corpo dessa mulher, é ela que costuma sofrer as principais consequências. Frequentemente, ela tem um desejo, uma atração pela morte, como um desejo inconsciente de seguir aquele filho morto. A mulher que tem um aborto de uma relação e daí ela se separa, porque muitas vezes essa é a consequência, né? Ela acaba pagando com o fim daquele relacionamento. Num próximo relacionamento, ela já não vai estar tão disponível para aquela relação. Ela vai carregar dentro dela um sentimento de vazio, de saudade. E no próximo relacionamento, o próximo parceiro vai perceber esse olhar distante, que ela não está tão disponível assim para o relacionamento. Essas são as principais consequências para o casal, que são consequências bem importantes. Mas não só o casal sofre com essas consequências, porque sofre, como eu mencionei anteriormente, os próprios filhos, os próprios irmãos daquele filho abortado. E existem também inúmeras consequências, né? Como há uma violação de ordem, frequentemente aquele irmão que veio depois de um aborto é quem mais sofre as consequências. Porque ele vai adotar o lugar daquele irmão
falecido, porque muitas vezes ele não sabe que houve um aborto. Então, se houve, às vezes ele acha que ele é o terceiro, mas houve um aborto antes, então ele não é o terceiro, ele é o quarto. E existe cada ordem de chegada no sistema familiar, ele traz um resultado para a personalidade, né? Para aquele lugar que cada irmão ocupa, existe uma função que é única, que é específica. As consequências disso, para aquele irmão que veio depois, né? Porque por mais que ele não saiba que aquele aborto aconteceu, ele sente no corpo. Porque ele ocupou aquele útero. Assim como o irmão dele que faleceu. Ou que foi morto. Então, ele ocupou aquele útero, então as células dele, o corpo dele sabe a história daquele útero. Então, frequentemente, esse irmão que veio depois, ele assume o lugar do irmão abortado e pode adotar emoções daquele irmão abortado. Por exemplo, se aquele irmão abortado teve o sentimento de rejeição, se sentiu rejeitado porque foi um aborto provocado, o irmão que vem depois se sente rejeitado também. Ou ele tem uma atração pela morte, como uma espécie de lealdade a esse irmão. Se você foi para a morte, se você não pôde viver, como que eu vou viver? Eu vou, por amor, eu vou me solidarizar com você e eu sigo você na morte também, porque ele está identificado com esse irmão. E, frequentemente, como eles estão fora de lugar, né? Então, se ele é o terceiro e, na verdade, ele é o segundo, né? Aliás, ele é o segundo e, na verdade, ele é o terceiro, ele vai se sentir fora de lugar. E os transtornos de lugar, existem vários sintomas. Entre eles, um cansaço, pode sentir uma falta de foco, um sono, uma falta de motivação, faz várias coisas e não tem foco em nada, não se sente forte, porque a gente só tem força quando a gente está no nosso lugar. É a partir do nosso lugar que nós temos força para agir. A gente não pode... eu sempre dou o exemplo de um relógio. Se você pega um relógio que tem 30 partes, um relógio de pulso, aqueles que tem um ponteirinho. Se você pega um relógio de pulso, desmonta todas as peças dele e depois remonta esse relógio e você troca a posição de duas peças, aquele relógio muito provavelmente não vai funcionar. Porque para ele poder funcionar, todas as peças têm que estar no seu lugar, porque só no seu lugar aquelas peças podem realmente desempenhar a sua função. E isso acontece no sistema familiar também. Esse filho, então, se sente deslocado, se sente perdido, tenta várias profissões, não se estabelece nenhuma, não se estabelece emprego nenhum, não consegue colocar o foco em nada na vida. E também existem impactos, né, na própria sexualidade, se esse filho estiver identificado com os sentimentos da mãe, por exemplo. Porque a mãe vai ter um impacto na própria sexualidade depois do aborto. E às vezes, quando essa mãe falece, um filho pode adotar esse sentimento da mãe, esse sintoma da mãe também. Além disso, existe um medo do irmão que veio depois, um medo adotado do irmão falecido, um medo de não sobreviver, um medo relativo à sobrevivência. Então, às vezes, são pessoas que têm tudo na vida, a vida tá tudo ok, mas a pessoa tem aquele medo de estar sempre faltando, de não conseguir sobreviver. E esse medo acompanha aí ao longo de toda a vida. Então, essas são algumas das dinâmicas possíveis, existem várias outras que a gente observa, mas existem amplas consequências, como eu falei, tanto para o casal quanto para os irmãos. E a gente consegue colocar isso no campo da constelação e colocar a ordem, olhar para esse irmão, incluir, porque essa criança não nascida, o que ela precisa é ser honrada e ser respeitada no lugar que lhe corresponde. E isso traz um sentimento de alívio e paz para todo o sistema. Não há como simplesmente apagar esse fato, porque ele é um fato que aconteceu e não pode ser apagado, não pode ser esquecido. E existem as consequências. Ninguém pode fugir dessas consequências. Mas o que a gente faz em constelação ajuda a todos terem um alívio em relação a isso. E principalmente um alívio para os irmãos vivos que seguem depois dele.